Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, vamos estudar aqui o livro de 2 Timóteo, que diz sobre instrução acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças a todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Repetindo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos. Nós sabemos, meus amados, que quando a gente lê um versículo, ele dá motivo para que nós venhamos a interpretá-lo de diversas maneiras. Se eu ler somente para vocês aqui, Deus quer que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí é o que está dizendo aí, que todos os homens sejam salvos. Aí a gente continua a leitura. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O único mediador é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos parar aqui. Então, nós vimos aqui, fazendo um breve resumo, que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, todos. E, continuando, ele diz que o Senhor Jesus se entregou por todos, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, nós sabemos aqui que todos são judeus e gentios. Deixa eu continuar aqui, depois eu volto para explicar. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, está entre parênteses. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Agora eu paro aqui. A todos. No versículo 7, ele fala: digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. Então, nós sabemos que os judeus, eles criam que era somente para eles a fé, que era através de praticar as obras. Então, era algo somente para os judeus e não para os gentios. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo ele veio para proclamar o evangelho aos gentios. Foi escolhido por Deus para fazer essa obra, que é proclamar o evangelho aos gentios. E quando que se fala, meus amados? Para todos. Se vocês pegarem somente aquele versículo, vocês vão entender que para todos é toda a humanidade, para cada pessoa. Não, ele está falando aqui de uma forma, todos, judeus e gentios. Quando o apóstolo Pedro estava em cima do seu terraço esperando Simão preparar a refeição, e nisso o apóstolo Pedro estava em cima do terraço com muita fome, e ele acabou ali tendo a visão de um lençol pendurado pelas 4 pontas, e ali tinha todos os animais impuros, e nessa visão falou assim para Pedro: coma. Aí ele: não, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E aquela visão diz que não chame impuro aquilo que Deus abençoou. Então, isso era a preparação para Pedro, que o apóstolo Pedro, era para proclamar o evangelho aos judeus. E estava ensinando a eles que não seria somente para judeus e gentios. Então, todos os homens significa isso. Tá? Nós podemos ver também, se eu não me engano, é isso mesmo. Versículo 8, continuando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Bom, ore em todo lugar. Nós sabemos que em 2 Crônicas, deixa eu ver se eu acho aqui, se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 a 39. Aqui está falando que quero, pois, que os homens orem em todo lugar, aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Como que os judeus, eles oravam? 2 Crônicas, versículo 36 a 39. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá na terra que eles foram deportados, orarem, 2 pontos. Pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construiu, em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua casa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Então, aqui, amados, aqui está dizendo que é uma das diferenciações entre os judeus, na antiga aliança, e os gentios, na atual dispensação da graça. Aqui o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Judeus oravam o quê? Eles tinham que ir até o templo que existia, o tabernáculo, o templo do Senhor. E se eles estivessem distante do templo do Senhor, eles teriam que orar em direção ao templo. Se o templo estivesse para a direita, orava para a direita. Se estivesse para a esquerda. Mesmo em terra distante. Então, era o costume daquele povo. Lembram lá quando a mulher samaritana estava no poço, Jesus falou que chegará um tempo em que não orarão nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém, mas orarão em espírito e em verdade? Então, meus amados, para todas as pessoas, é tanto judeus quanto gentios. Continuando o versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então nós sabemos que aqui não está dizendo que a mulher não possa se enfeitar, que a mulher não possa usar uma roupa modesta. Não tem problema a mulher se enfeitar, mas tudo com moderação. As pessoas pegam muitas coisas às vezes e colocam um legalismo nisso, né? Que as mulheres vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com trança, e falar, então mulher não pode usar trança, né? Nem com ouro, não pode usar um brinco, não pode usar um cordão, um colar. Então isso aí é legalismo, isso aí é religiosidade. Então a gente tem que ter sabedoria para entender o que a pessoa quer dizer. Não pode colocar o enfeite, nada que possa levar alguém a pecar. Não pode se vestir de forma indecente, levando um irmão a pecar. Então, isso aí, gente, é puro legalismo. Quando as pessoas falam, a mulher tem que usar roupa até aqui, o homem tem que usar calça até... Então, meus amados, nós temos que nos desprender desse legalismo. Nós não podemos viver nos extremos, nem no legalismo e nem também, já que sou salvo, posso viver de qualquer maneira. Então não é por aí. Nós temos que seguir o que diz a sã doutrina. E quando eu falei ali para vocês que Deus, isso é bom e agradável, que Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Nós podemos ir lá, que eu tinha esquecido de falar isso para vocês, no livro de João, capítulo 3. Vamos lá, João 3. João 3? João 3.
João 3, deixa eu tinha anotado aqui, 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós pegarmos aqui essa parte que fala aqui no livro de 1 Timóteo, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, e pegarmos aqui o livro de 1 João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, amou o mundo. Agora nós vamos para João, o mesmo livro de João, capítulo 17. Bom, achei. 17, versículo 9, que diz o seguinte: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo que deseja que todos os homens sejam salvos, quais são os homens? Dentre os judeus, dentre os gentios, que o Senhor der ao Senhor Jesus. Então, Jesus está falando que roga por aqueles que Deus der a ele. Das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Então, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos que o Senhor Deus der ao Senhor Jesus. Tá? Que ele não lançará a mão dele. Todos que o Pai me der virão a mim, e eu, nenhuma delas, lançarei fora. Então, o mundo, meus amados, é aqueles que Deus der ao Senhor Jesus, tanto dos judeus quanto dos gentios. Estamos claros? Então podemos continuar. No versículo 11, diz: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre os homens. Esteja, porém, em silêncio. Então, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Amados, isso aqui é outra parte que muitas pessoas desobedecem. Entra feminismo, entra o machismo, dizendo que o apóstolo Paulo era machista. Meus amados, o apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos, falava tudo de acordo com o Senhor. Que nós temos que entender como a mulher tem que proceder. No livro que eu separei aqui, 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 12 e 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 14. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor, que o apóstolo Paulo está falando. Se um irmão tem mulher que não crê, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido que não crê, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido que não crê é santificado por meio da mulher que crê. E a mulher que não crê é santificada por meio do marido que crê. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, aí o Hélito, a mulher que crê, ela santifica o marido. O quê? Pregando a palavra? Se sobrepondo sobre ele? Não. Vamos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. São deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, se ele não crê, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece,
beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido. Então, meus amados, aqui mais uma vez, não está dizendo que a mulher tem que ficar feia, fedorenta, não se arrumar. A mulher ela deve se vestir muito bem, por amor próprio, por amor ao seu marido, por respeito próprio, por respeito ao seu marido e por respeito ao Senhor. E quando diz aqui que ela tem que ganhar em silêncio o seu marido, ela não tem que exercer autoridade sobre o seu marido, mesmo ele sendo um que não crê. Mas ela tem que ganhar ele sem palavras. Se diante de um descrente, que é o marido dela, ela tem que ganhar ele sem palavra, quanto mais dentro da igreja do Senhor, proclamando o evangelho entre os irmãos, que tem que ser representado por um homem, pois o homem é o cabeça da mulher. Tá vendo, amados? Eu li para vocês o livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Não tem dificuldade nenhuma de entender. Acrescentei alguns versículos de outros capítulos, justamente para explicar o que diz o livro de Timóteo. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.